Pessoal, então, a aula de hoje é a continuação da aula de ontem. A gente finalizou nessa imagem aí, não sei se vocês lembram dessa imagem ontem, e aí eu fiquei de fazer algumas comparações entre as células, né? Então, como nós estamos estudando teoria celular, nós estamos estudando célula, então eu resolvi colocar esses três tipos básicos de célula. Lógico que não são só esses tipos, tá? Nós temos outros tipos de células, célula, como eu falei ontem, célula dos protozoários, das algas, ali, né, dos fungos. Só que esses três é o comparativo básico que a gente tem entre as células. Os outros são células eucariontes que têm algumas modificações, beleza? Então, a partir dessas três células, que aí a gente pode identificar o básico, né, da teoria celular. E aí, olhando nessas três células, eu quero perguntar para vocês, quais dessas células são células procariontes e quais são células eucariontes? Você pode pegar suas anotações aí e fazer ou falar aí no chat, pode liberar o microfone aí para a gente participar. Qual dessas células você acha que é uma célula procarionte? Vamos pensar assim. Então, pessoal, a célula procarionte, ela sempre é aquela célula que não possui envoltório nuclear. Então, para avaliar uma célula, você tem que analisar se tem envoltório nuclear ou não tem envoltório nuclear. Você tem que avaliar isso aí, tá? Então, o que é envoltório nuclear? Você vai olhar o que para saber se tem envoltório nuclear ou não? Você vai avaliar onde que o material genético está. Então, olhando nessas três células, onde que o material genético está? Primeiro, o que é material genético, né? Material genético é o DNA, pessoal. É a cromatina, é o DNA. Onde que essa cromatina está? Ela está solta no citoplasma ou ela está guardada dentro de um compartimento? Então, quando nós vamos desenhar uma célula, geralmente nós desenhamos a célula procarionte, nós desenhamos ela assim, nós fazemos uma membrana, o que está em branco aqui dentro seria o citoplasma, certo? E aí eu desenho dentro lá dela, vou desenhar de azul aqui, ó, eu desenho dentro dela o material genético, beleza? Tá vendo que essas fitas azuis que eu acabei de desenhar na tela aí, essas fitas azuis, elas representam o material genético, certo? Representam o DNA. Então, o que você tem que entender, galera? É entender onde que esse DNA está. Ele está solto no citoplasma, do jeito que está aqui, ou ele está de uma outra forma, que eu vou desenhar para vocês de novo aqui, ou ele está envolvido por uma membrana. Agora, a célula eucarionte, ó. Então, vem aqui, aí eu faço uma membrana, certo? Vou desenhar a membrana de uma membrana plasmática de outra, vou desenhar de vermelho aqui. Então, olha, ó, eu faço uma membrana plasmática, outra lá dentro da célula, tá vendo? Dentro do citoplasma tem outra membrana lá dentro. E aí, dentro dessa membrana, eu coloco o meu material genético, meu DNA, tá vendo? Então, quais dessas duas células? Olha aqui, esse aqui é o DNA, ó. Esse aqui é o DNA, tá em azul. Beleza? O DNA está solto, tá vendo que essa de baixo aqui, ó, o DNA ele está envolto por uma linha vermelha, que é a mesma linha vermelha ali da membrana plasmática. Vocês conseguem visualizar isso aí nesse desenho? Observem que a célula 1, ela tem a membrana em vermelho, em branco dentro dela eu tenho o citoplasma, que é o que a gente vai conversar daqui a uns dias. E dentro dela eu tenho um material genético, que são essas fitas azuis. Vocês estão conseguindo entender isso? Visualizou isso? Na célula 1, o DNA em azul, ele está solto no citoplasma. Ele está solto ali, está mergulhado ali, envolto nessa membrana vermelha. A célula 2, eu tenho a membrana vermelha, eu tenho uma outra membrana interna. Conseguem ver isso? Tem uma outra membrana interna, ó. Tem uma outra membrana interna. Vou até reforçar ela aqui. Essa bolinha pequenininha, Essa bolinha pequenininha aqui, ó. Essa membrana interna, tá vendo? Eu vou reforçar aqui ela, ó. Tô desenhando ela de novo aqui, ó.
Tem essa membrana interna, tem a membrana externa, tem essa membrana aqui que está lá dentro, e dentro dessa membrana eu tenho as fitas azuis de DNA. Conseguiram ver isso aí? Diferenciar nas duas? Se a eucarionte ou o DNA está guardado dentro do núcleo, ali dentro daquele compartimento interno, a que não está guardado dentro do compartimento interno seria qual? A procarionte. Entendeu agora? Se eu vejo o DNA guardado num espaço delimitado por membrana, essa célula é eucarionte. Se esse DNA não está delimitado por membrana, ele está solto, não tem nada, só tem a membrana, entre ele e a membrana não tem nada. É uma célula procarionte. Então, se eu olhar essas 3 células aqui agora, galera, comparando essas 3 células, aqui vai ser uma célula procarionte, vai ser exatamente essa célula aqui, ó. Essa é a célula procarionte. Entendeu? Sim, se a gente visualizar soubesse... isso? Quando você... Algum aí? Sim. Sim ou não? Qual Sim. que você consegue? Na célula vegetal. Na célula vegetal. Que é essa aqui, ó. Olha lá, a parede celular, ó. Então, na célula vegetal tem, então, parede celular. Olha aqui, ó. Tá? Também tem parede celular na célula procarionte. Beleza. Então, tranquilo. É uma coisa que elas têm de acordo, beleza? Só que essa parede celular aqui, depois nós vamos ver lá, quando você estiver estudando mais bactérias, você vai ver que ela é de uma substância diferente, tá? É que a gente chama de peptídeo glicano, tá? Essa célula, então, a célula procarionte, ela tem parede celular. Essa parede celular é de uma substância diferente da parede celular da célula vegetal, beleza? E se você olhar na célula eucarionte, não tem, né? Não tem parede celular. Essa célula eucarionte animal, né? A célula eucarionte animal não tem parede celular, tá? Mas tem membrana plasmática, olha aí, a membrana plasmática. Tem membrana plasmática na célula vegetal? Tem, olha aqui, ó. Membrana plasmática na célula vegetal. Tem na célula animal? Tem na célula animal também, ó. Beleza? Então, fazendo esse comparativo, nós vamos ver o seguinte, galera. O que basicamente tem em todas essas células aqui? Basicamente tem membrana plasmática, se você for olhar, e tem uma coisa que todas elas têm também, ó. Ribossomo. Cadê o ribossomo da célula animal? Lisossomo, tá aqui, ó, ribossomo, certo? DNA, no caso aqui, é a cromatina, que é a mesma coisa, eu expliquei para vocês ontem, né? Cromatina, tá. O resto, galera, aqui, e citoplasma, né? O citoplasma, todas elas têm citoplasma. O que é citoplasma? Citoplasma é o líquido que está mergulhado, tudo que está dentro da célula. Então, tudo dentro da célula está mergulhado em um líquido, certo? Esse é o citoplasma. A gente também pode chamar de citosol. É onde estão as moléculas orgânicas e inorgânicas mergulhadas. Lembra das moléculas orgânicas e inorgânicas que a gente estudou? Sais minerais, água, carboidratos, proteínas, vitaminas, lipídios, né? Tudo isso está mergulhado aonde? Dentro do citoplasma, certo? Todas elas têm essas estruturas aí, galera. Ó, membrana plasmática, ribossomo, DNA, todas elas têm. Só que núcleo, por exemplo, só tem na célula eucarionte, ó. Só tem nas células eucariontes. Aqui o núcleo só tem nas células eucariontes. Já não consigo ver núcleo na célula procarionte. Então, fazendo um comparativo, galera, o que tem? Olha a pergunta que pode cair para vocês lá na provinha de vocês, né? Isso cai muito também nessas provas de Enem e concurso. Tá? Vamos ver lá. Olhando comparando a célula procarionte e eucarionte vegetal e animal, quais são as estruturas que nós encontramos em todas as 3, pessoal? O que tem? Olha, a membrana plasmática sempre vai ter em todas. Ribossomo também tem que ter e o DNA também tem que ter. Mais para frente nós vamos entender por que tem que ter pelo menos ribossomo e DNA lá dentro. Por que no mínimo tem que ter isso? Tá? Nós vamos entender isso mais para frente, porque a função do ribossomo do DNA
é uma função específica de produção de proteínas e de expressão gênica. Então, é importantíssimo saber dessas duas moléculas. Nós vamos estudar elas quando a gente estiver estudando de núcleo. Aí nós vamos falar de ácido nucleico, que foi a última molécula que a gente ainda não falou, né? Na bioquímica, nós vamos falar de ácido nucleico. Quando a gente entrar lá dentro do núcleo, nós vamos falar de ácidos nucleicos. Está lá dentro do núcleo, né? Ou o DNA aqui, no caso da bactéria. Então, comparando essas imagens, eu vejo que essas três estruturas estão em todas. Aí eu posso ter algumas em uma, outras não. Por exemplo, parede celular. A célula animal não tem parede celular, certo? Aí eu vou olhar aqui, vou comparar agora, pessoal. Por exemplo, ó, flagelo, que a cápsula, pessoal, cápsula geralmente é uma estrutura que só tem nas células procariontes, tá? Nas bactérias. A cápsula é uma capa por fora da parede celular. Ela tem a parede celular e a membrana, certo? Recobrindo a célula. E ela ainda pode ter a cápsula, que tem algumas bactérias que elas ficam inativas, beleza? Então, elas ficam encapsuladas, elas criam uma cápsula e ficam inativas durante um tempo, até que o ambiente volte a ficar propício para ela se duplicar, para ela se multiplicar, para ela se alimentar, e aí ela quebra essa cápsula, tira essa cápsula, né? E começa a fazer agora o seu processo de reprodução, beleza? Então, tem algumas bactérias que têm cápsula. Você não vai encontrar cápsula em nenhuma outra célula eucarionte. Tranquilo? Então, fazendo esse comparativo, nós temos isso aí. Lógico que agora nós vamos ver qual é o comparativo entre célula vegetal e animal, mas para esse momento, o que eu quero que vocês saibam é quais são as estruturas básicas das três: membrana plasmática, ribossomo e DNA. Beleza? Tem que ter esses três aí no mínimo. Qual a diferença de célula procarionte e eucarionte? O DNA está guardado dentro do núcleo, dentro do envoltório nuclear, se tiver célula eucarionte. Se não estiver, célula procarionte. É isso que vocês precisam entender. Espero que vocês tenham entendido. Tem alguma dúvida? Então, vamos lá. Evolução das células. Tá aí com o caderno na mão já, tudo organizado? Então, fica no jeito aí. Então, vamos lá. Evolução das células. O que é isso? Como nós estamos estudando a célula, nós temos que entender o seguinte, que a célula ela não surgiu da forma que nós temos ela hoje nos organismos eucariontes. Eu peço que vocês, não sei se você entende essa nomenclatura, e se você não entender, fala que eu explico de novo. Então, os organismos eucariontes, eles não têm todas as células deles não surgiram dessa mesma forma. Tá? Nós temos que entender o processo evolutivo que está na célula, para ela poder chegar no patamar que ela chegou agora, que ela se encontra agora, certo? Eu estou falando de células eucariontes, certo? Então, levando como pensamento principal, inicial, nós temos que entender que as células elas se desenvolveram até chegar num padrão, certo? Então, teoricamente, a evolução da célula ela está relacionada à evolução das suas funções, certo? Por quê? Porque existem organismos que são ditos organismos ancestrais e tem organismos que são mais evoluídos, certo? Organismos que são menos complicados, né? O seu metabolismo é mais simples, e tem organismos que o metabolismo é muito complicado, é cheio de processos. As células eucariontes e as células procariontes têm essa divergência, tem essa diferença. Tá? Então, vamos lá, eu quero explicar como que, teoricamente, de uma célula procarionte surgiu uma célula eucarionte. Tá? Então, primeiramente, entendendo aqui esse gráfico, essa imagem, você tem aqui, ó, inicialmente, que eu vou partir de uma célula procarionte. Olha aqui, ó, essa aqui é uma célula procarionte, eu coloquei a seta vermelha aí. Ó. Tá? Essa célula procarionte ela vai se desenvolver em uma célula eucarionte. Então, sendo uma célula procarionte, ela não tem núcleo, ela não tem envoltório nuclear, ela não tem organelas membranosas, que é muito importante, tá? Ela não tem isso. O que a célula procarionte tem? Ela é formada basicamente de membrana plasmática, membrana celular. Ela possui um citoplasma. Nesse citoplasma tem as moléculas orgânicas e inorgânicas,
e eu tenho também lá, solto nesse citoplasma, o meu DNA, o meu material genético. É o que eu tenho inicialmente em uma célula procarionte, certo? Então, essa célula procarionte, a ideia é que ela vai se desenvolver. Primeira coisa que aconteceu para essa célula procarionte se desenvolver, ela teve que crescer. Ela cresceu. Então, aconteceu, a primeira coisa foi o crescimento dela. Se nós notarmos o tamanho das células procariontes típicas, eu tenho uma diferença do tamanho da célula procarionte para uma célula eucarionte. Eu tenho uma diferença entre elas. Então, eu tenho uma diferença no tamanho dessas células. É a primeira coisa que acontece, entende? Então, por exemplo, se eu pegar uma célula de uma bactéria e comparar com uma célula de um ser eucarionte, de um ser humano, eu vou ver que o tamanho delas é relativamente diferente. A célula procarionte é menor. Então, houve, evolutivamente falando, houve um tamanho, crescimento dessa célula. Essa é a primeira característica que você tem que entender. Segunda característica é o que acontece. Acontece uma formação de um núcleo. Olha, se você observar aqui, você vai ter o quê? O material genético, vou circular aqui, ó, na célula procarionte, o material genético ele está localizado no citoplasma. Não tem nada que guarde esse material genético, certo? O DNA está ali solto, no citoplasma. Na célula eucarionte, nós sabemos que o DNA está guardado dentro do núcleo. Então, qual que é a hipótese de uma célula que não tinha núcleo se transformou em uma célula que tem núcleo? Lembrando que isso aqui é um processo evolutivo. Não significa, teoricamente, né, não significa que essa célula se transformou nessa célula. Não é assim. Significa que algumas dessas células aqui se especializaram, outras continuaram sendo procariontes, normal. Mas algumas produziram algumas estruturas que levou à formação do núcleo, entende? Não significa que todas as células procariontes se transformaram em células eucariontes. Se fosse assim, nós não teríamos células procariontes hoje, entende? Então, o que acontece? A célula procarionte, algumas delas começaram a produzir uma invaginação. Começou a fazer invaginação da membrana. O que é invaginação da membrana? Olha aqui, galera. Eu tenho aqui a membrana plasmática, ó, certo? Ó, a membrana plasmática. Todas as células têm membrana plasmática. Todas elas têm membrana. Só que o que acontece? Dessa célula procarionte aqui, ó, dessa célula procarionte aqui, para essa célula que começava a se tornar uma célula eucarionte, aconteceu algumas coisinhas. Observem na imagem. Está vendo que a membrana ela começa a fazer esses caminhos aqui, ó, dentro dela? Vocês conseguem visualizar isso ou não? Não está conseguindo visualizar essa ideia aí? Por que é importante essas invaginações? Porque são elas, tá? São essas invaginações aqui, ó, que vai fazer com que forme, pessoal, uma membrana dentro do núcleo. Então, vai formar uma membrana dentro do núcleo. Observem aí, ó. Então, as invaginações vão acontecendo, e aí essas invaginações vão indo para o centro e vão vão ficando rodeando ali, ó, rodeando o núcleo. Observe aqui o que vai acontecer com as invaginações, ó. Ela vai rodear o núcleo, olha aqui, ó. Olha aqui, elas rodeando o núcleo, tá vendo? Consegue visualizar isso aí, Paulo? Foram essas membranas, foram essas invaginações que fizeram com que a célula procarionte, que não tinha membrana interna, tivesse agora uma membrana interna, formou o núcleo. Isso guardou o material genético. Olha agora o material genético, como é que ele está aqui, ó. O material genético agora está guardado dentro de um compartimento. E isso se mantém lá, olha aqui, ó. Mantém nessa terceira célula, certo? E também se mantém nas outras, olha lá, ó. Todas elas vão ter esse compartimento. Conseguiu visualizar aí? Sim? Sim. Então, sim. como que eu chamo esse processo, galera? Esse processo eu chamo de hipótese autogênica para o núcleo. A hipótese autogênica para a formação do núcleo é o seguinte: auto. O que é auto? Auto
é a própria célula que fez. Automático, ela mesma fez. Gênica, criação. Então, ela mesma criou o núcleo. Então, ela invaginou a membrana, criou o núcleo. Guardou o DNA. Ah, professor, mas por que a célula precisa guardar o DNA? Por que a célula precisa guardar a informação genética? Porque aí, pessoal, a informação genética guardada no núcleo, ela não sofria mais ações das enzimas, lembra das enzimas que a gente conversou na bioquímica? Ela não sofria a ação das enzimas que poderiam quebrar ela e gerar algum tipo de quê? De dano, uma mutação. Então, o DNA começou a ficar agora muito mais estável, entende aí? Lá na célula procarionte, o DNA não é tão estável, porque tem ações de diversas enzimas que pode ali quebrar o DNA, certo? Já no núcleo, não. Existem enzimas próprias que vão controlar essa informação genética que está dentro do núcleo. Entendeu agora o que é essa hipótese autogênica para a formação do núcleo? O que acontece? Agora, pessoal, como já formou o núcleo, já teoricamente já tinha formado o núcleo, essa célula agora ela começa a sofrer uma fagocitose. Elas começam a fagocitar. Nós vamos estudar, se der tempo, nós vamos estudar os transportes de membrana, e um dos últimos transportes de membrana que a gente vai estudar é a fagocitose, tá? Que também é um tipo de endocitose. Endo é pegar o que está fora e trazer para dentro, certo? Está fora, vai trazer para dentro. Então, essa fagocitose, a célula vai tipo englobar. Olha aqui, ó, pega a... Vamos ver mais ou menos esse movimento dentro. Essa célula aqui, ó, que eu coloquei, que eu apontei, e olha o movimento dessa célula. O que está acontecendo entre as duas? Vocês conseguem ver que essa organela aqui, ó, que essa organela vermelhinha, ela está entrando dentro dessa célula? Vocês conseguem visualizar isso ou não? Está acontecendo agora a fagocitose dessa organela, desse ser aqui, que antes era o quê? Era um procarioto heterotrófico ancestral. O que é um procarioto? É como se fosse uma bactéria, certo? Era como se fosse uma bactéria. Então, é como se a célula estivesse capturando um procarioto qualquer, certo? Um ser procarioto qualquer. E esse procarioto, ele era heterotrófico. O que é heterotrófico, galera? Heterotrófico é aquele ser que precisa se alimentar de algo para conseguir tirar sua energia, fazer seu metabolismo. Ele precisava disso. Então, aqui, pessoal, nessa hipótese, essa hipótese que é chamada de hipótese aeróbica, essa hipótese, a célula começa a fagocitar, a englobar procariotos heterotróficos, e isso vai ficando lá dentro dessa célula. Professor, mas por que essa célula está fazendo isso? Por que isso aconteceu? Pessoal, pelo seguinte, a célula ela tem que produzir energia, o metabolismo dela estava acontecendo, certo? Essa célula aqui, antes, ela era uma célula procariótica, ela tinha mais ou menos essa função, ela tinha que produzir energia, tinha que se reproduzir, certo? Só que o que acontece? Quando ela encontrou com esse procarioto, eles se uniram, e ela viu que esse procarioto heterotrófico poderia produzir energia para ela em uma quantidade maior. Então, ela poderia fornecer uma quantidade maior de energia, certo? Do que ela mesma fazer. Pô, então, peraí, se esse ser que eu estou fagocitando consegue fazer energia, então eu vou fazer um casamento com ela aqui. Ela se uniu, certo? Pegou lá a mitocôndria, no caso, que se transformou em mitocôndria depois, mas esse procarioto começou agora a produzir muita energia para essa célula. Essa célula falou, poxa, bom demais, vou manter esse organismo dentro de mim. Então, ela ficou com esse organismo dentro dela, e isso deu origem ao quê? Deu origem às nossas mitocôndrias. Deu origem às nossas mitocôndrias. Agora, a nossa mitocôndria, por quê, pessoal? Porque a nossa mitocôndria ela tem exatamente essa função. Tá? Exatamente essa função de produzir energia. Ela vai pegar o que da nossa célula? Importante falar aqui, ó. O que a célula dava para esse organismo? Porque esse organismo não ia entrar lá
para não ter nada, para não ganhar nada. Pô, eu estou dando energia para essa célula, o que eu vou ganhar com isso, né? O que o organismo vai ganhar com isso? Ele vai ganhar proteção, porque a célula ela já tinha ela conseguia proteger esse organismo melhor, e ele ia dar o que para esse organismo? Ia dar alimento, galera. Esse organismo não precisava mais procurar o alimento, porque essa célula já tinha alimento, ela tinha um esquema de capturar esse alimento. Então, ela vai começar agora a jogar esse alimento para essa célula, para esse organismo procariota. Esse organismo procariota vai transformar esse alimento, certo? E vai o quê? Conseguir distribuir energia para todo mundo e a célula vai ficar feliz. Entendeu aí, galera? Isso a gente chama de quê? Endossimbiose aeróbica. Por que endossimbiose aeróbica? Pelo seguinte, galera, porque alguns desses organismos aí, ó, eles faziam uma respiração à base de oxigênio, tá? Esses organismos que foram fagocitados, esse organismo vermelhinho que está entrando na célula aí, ele fazia a respiração através do oxigênio, ele pegava o oxigênio, fazia a respiração, que no caso é o que costumamos fazer hoje, fazia a respiração e produzia energia, certo? Tinha alguns organismos nessa época que não faziam isso, tinha organismos que faziam fermentação, certo? Mas aí, o que acontece, galera? Muitos organismos começaram a sentir o problema da quantidade de oxigênio, porque começou a ter muito oxigênio na atmosfera. A gente chama isso de holocausto de oxigênio. Muitas bactérias, muitos seres morreram nessa época. Por quê? Porque tinha muito oxigênio. Os organismos que não eram vulneráveis à presença do oxigênio se sobressaíram, começaram a crescer, começaram a se desenvolver. Então, o que acontece? Ele começou a usar o oxigênio para produzir energia. E essa célula viu que isso era legal. Ela poderia fazer fermentação, mas com esse organismozinho vermelhinho aí, ó, entrando dentro dela, ela tinha uma quantidade muito maior de energia. Só para você ter uma ideia, galera, a nossa célula, por fermentação, ela consegue produzir no máximo 4 ATP por molécula de glicose, certo? A cada molécula de glicose, eu consigo produzir 4 moléculas energéticas. A mitocôndria, o que acontece? Ela consegue produzir 32. A cada molécula de glicose, a mitocôndria produz 32 ATP. Então, não é muito mais, não é muito melhor? Então, ela se manteve dentro da célula e começou a produzir energia, e aí, então, foi criada a nossa mitocôndria, beleza, galera? Essa é a ideia. Então, olha aqui, ó, esse organismo que entrou dentro da nossa célula foi, então, a mitocôndria. Qual foi o ganho? Ganho energético, alto rendimento energético, certo? E isso deu origem aos eucariotos. Quem que é o eucarioto? Que possui núcleo. Heterotróficos. Ou seja, um ramo dessa célula aqui, ó, essa célulazinha aqui que a mitocôndria está entrando dentro aqui, algumas dessas células aqui, galera, começaram a fazer o quê? Começaram, então, a produzir, a fazer essa respiração, e aí deu origem, então, a essas células eucarióticas heterotróficas, que são as nossas células. Por exemplo, os animais, a célula animal é uma célula eucariótica heterotrófica. Por quê? Porque nós temos núcleo. Heterotrófica por quê? Porque nós precisamos alimentar de alguma coisa, nós não conseguimos produzir nosso alimento, certo? E outra coisa, nós temos uma respiração do tipo aeróbica. Galera, anota isso aí, ó. Respiração aeróbica significa o quê? Presença de oxigênio. Na verdade, quando eu falo o termo respiração, na verdade, ele já é aeróbica, né? Já é aeróbica. Eu me equivoquei falando aqui. Mas só para lembrar, assim, porque tem várias formas de produzir energia. Uma delas é na presença do oxigênio. Outra delas é por fermentação. Beleza? Então, esses organismos aí agora começaram a produzir energia para essa célula. Pessoal, alguma dúvida? Eu sei que é confuso, mas ficou alguma? Fazer o quê? Outro grupo, algumas dessas células aqui, ó, algumas dessas células começaram a fagocitar outros organismos. Esse organismo verdinho que está aí em cima, ó, não todas, mas um grupo delas começou a fagocitar essas células que tem o verdinho aí, ó, beleza? O que acontece, galera? Quando ela foi fagocitando esses organismos, aí foi fagocitando
esses organismos verdinhos aí, o que acontece? Quem que eram esses caras aqui? Esses caras, cara, nada mais, nada menos que eram aqui, ó, procariotos autotróficos. O que é um procarioto autotrófico? Procarioto autotrófico, galera, é aqueles que conseguem produzir o seu alimento, por exemplo, através da fotossíntese. Então, algumas cianobactérias, por exemplo, poderiam ser cianobactérias, começaram a entrar dentro dessas células eucarióticas. E aí começaram a produzir o quê? Começaram a produzir alimento, começaram a produzir glicose através da luz solar e do gás carbônico que estava na atmosfera. Então, essa célula aqui, galera, ó, começou agora a conseguir fazer o seu alimento, conseguir processar o seu alimento. Ela não precisava mais correr atrás do alimento. Ela tinha como processar esse alimento. E outra coisa, ela tinha a mitocôndria para produzir sua energia. Ela tinha as duas, certo? Então, deram origem aqui agora, galera, aos organismos aqui, ó, eucariontes, ou seja, tem núcleo autotrófico que produzia o seu alimento, beleza? Essas células aqui, provavelmente, essas células aqui, ó, deixa eu circular para vocês aqui. Essas células aqui, ó, são as células que deram origem, por exemplo, aos vegetais, certo? Porque os vegetais têm cloroplasto, têm mitocôndria e são eucariontes. Então, provavelmente são essas células que deram origem aos vegetais, que são os organismos autotróficos eucariontes. E essas células de baixo aqui, galera, ó, são as células que deram origem. Deixa eu arrumar aqui. Essas células aqui, ó, deram origem aos organismos eucariontes heterotróficos, que no caso são os animais, a célula animal. Beleza? Então, essa formação aqui, galera, ó, dos fotossintetizantes. O que é fotossintetizantes? São os organismos que fazem fotossíntese. Foi a partir de quem? Da entrada desse procarioto autotrófico dentro dela, e ela começou a produzir alimento, ficou lá dentro, e aí produziu, então, as células eucariontes clorofiladas autotróficas, né, que conseguiam produzir seu alimento. Essa teoria, pessoal, é uma endossimbiose, né? Também é uma endossimbiose. Agora, só uma questão. O que é endossimbiose? Importante isso aqui, ó. Endo significa dentro. Simbiose, galera, é uma relação ecológica onde você tem os dois organismos que estão nessa relação, os dois estão ganhando. Um dá uma coisa e o outro dá outra coisa, e essa mistura faz com que os dois organismos consigam desenvolver um trabalho, beleza? Então, simbiose é uma relação harmônica, uma relação ecológica harmônica. Endo, ou seja, entrou para dentro da célula e isso provocou uma simbiose que foi bom tanto para a bactéria como para a célula eucarionte. Então, misturou e formou, então, essas duas células aí. Isso deu origem, então, às células eucarióticas autotróficas. Beleza, galera? Alguma dúvida das eucariontes? As células eucariontes, elas têm uma característica. Elas possuem núcleo, certo? E elas possuem organelas membranosas. O que quer dizer organelas membranosas? Quer dizer que lá dentro eu tenho um espaço que está revestido por membrana. Isso é uma organela membranosa. Ou seja, é algo que está dentro da célula, que está revestido por uma estrutura parecida com a estrutura da membrana plasmática. Entendeu aí? Então, essas bolsas que surgiram lá dentro começaram a dar origem, na verdade, na teoria, é o que deu origem às organelas membranosas, que são as organelas que nós vamos estudar. Então, por exemplo, dentro da célula vai ser criado o retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, o lisossomo, o peroxissomo, complexo de Golgi. Então, todas essas estruturas, e tem outras aí, todas essas estruturas são estruturas que são revestidas por membrana. De onde que surgiu essas estruturas, galera? De onde que, na teoria, surgiram essas estruturas? Teoricamente, elas surgiram dessa invaginação da membrana plasmática no processo evolutivo da célula. Entendeu aí, Paulo?
primeira estrutura que nós vamos estudar vai ser a membrana plasmática. Então, eu vou falar dela rapidinho aqui, para a gente poder finalizar essa aula. Qual que é a composição da membrana plasmática, pessoal? A composição dela é basicamente o quê? Fosfolipídios em uma dupla camada. Observem, galera, olha aqui, ó, cada bolinha amarela dessa aqui, ó, é um fosfolipídio. Se você observar na imagem, tá vendo que tem um fosfolipídio virado para outro fosfolipídio? Vocês conseguem ver isso? Então, a gente chama isso de dupla camada bilipídica. Ou camada bilipídica ou dupla camada lipídica. Ou seja, eu tenho fosfolipídios, um voltado para o outro. Cada bolinha laranjada dessa aqui, ou amarela, do jeito que você estiver vendo aí, cada bolinha dessa é uma cabeça polar. É a cabeça polar do fosfolipídio. Lembrem que o fosfolipídio é uma molécula anfipática. O que é uma molécula anfipática? É uma molécula que tem uma região polar e uma região apolar, certo? E essas regiões polar e apolar fazem com que ela interage com a água. Por exemplo, essa região interage com a água e essa outra região interage com a água. O que não vai acontecer, galera, é que essa região central ela é uma região extremamente, olha, essa região que eu acabei de colocar seta aí, ó. Essa região aqui é uma região hidrofóbica. Então, olha aqui, ó, uma das características mais marcantes da membrana plasmática é que ela, olha aqui embaixo, ela tem duas regiões, uma região hidrofóbica e uma região hidrofílica. Aonde é a região hidrofílica? A região onde tem essas pontas de fosfato. Onde é a região hidrofóbica? É essa parte do meio, onde tem os ácidos graxos, certo? Lembrando que o fosfolipídio é um lipídio e, como todo lipídio, a cadeia de ácido graxo é extremamente apolar, ela não se liga à água, beleza? Então, eu tenho isso aí. Outra coisa que eu tenho nas membranas são as proteínas. Olha aqui, pessoal, essas em azul aqui, ó, tudo são proteínas, beleza? Em azul são todas proteínas. Certo? Eu tenho proteína globular, tenho proteína integral, aqui, ó. Eu tenho proteína de canal de membrana, ou seja, que a gente chama de proteína transmembrana, ou proteína integral. Tenho proteína periférica, que são proteínas que só estão de um lado da membrana, ela não está do outro lado. Tá vendo que essa proteína aqui, ó, ela passa dos dois lados, tá vendo? Só que essa aqui não, ó. Essa aqui, ela só tá de um lado, tá? Então, são proteínas periféricas. Essas são periféricas aqui, ó, e essas são proteínas integrais, ou seja, transmembrana, que elas passam a membrana. Qual que é a função dela? Nós vamos falar melhor quando a gente já falando de transporte. Mas olha aqui, ó, elas fazem transporte de substâncias e elas também fazem parte do glicocálix. O que é o glicocálix, galera? Glicocálix é essa parte da estrutura da membrana que tem glicídios. Olha, tá vendo essas pontinhas? Não, isso aqui é o colesterol. Essas pontinhas que estão para cima aqui, ó, todos são carboidratos. Esses carboidratos, galera, eles geralmente estão na face externa da membrana, onde aponta para fora da membrana, certo? Elas interagem com outras moléculas fora da membrana para fazer várias funções, como, por exemplo, a proteção da membrana. Nada que a membrana, nada que a célula não queira, pessoal, ela vai deixar entrar. Tá? Por exemplo, pode acontecer de tentar entrar na célula ali alguma coisa que a célula não quer, certo? E aí o que acontece? O glicocálix vai parar isso, certo? Eu tenho aqui o reconhecimento e adesão celular, ou seja, as células elas vão se juntar baseado, pessoal, no glicocálix. Então, as coisas, por exemplo, uma célula do coração não pode ficar perto de uma célula do pulmão. Por quê? Porque o glicocálix dela é diferente. Elas se reconhecem e elas falam, opa, eu não sou desse tecido, eu vou lá para outro lugar. Espera aí, se uma célula do fígado se ligar ao cérebro, não pode. Por quê? Porque o reconhecimento celular dela vai impedir ela de fazer isso. Tá? Inibição por contato. Então, quando a célula está dividida, por exemplo, tem um tecido que esse tecido está crescendo, esse tecido vai se desenvolvendo, beleza? Então, o que acontece? Chega um momento que esse tecido ele vai ter que parar de crescer, galera. Então, o que acontece? O glicocálix indica uma célula para outra, fala, opa, a gente não pode mais dividir, isso não pode mais acontecer. Isso aqui, galera, são dois defeitos que acontecem, ó, isso aqui, ó, são dois defeitos que acontecem na célula
cancerígena. Tanto o reconhecimento celular para adesão, como a inibição da divisão, a célula cancerígena não tem. Então, começa a dividir de forma muito rápida, e isso vai gerar o que a gente chama de câncer. Tá? Mais para frente, nós vamos falar sobre isso com maior detalhe. Tá? Então, olha aí. Eu tenho aqui a outra molécula, que é o colesterol, certo? O colesterol ajuda na estabilidade da molécula, faz com que essa molécula não desestabilize a estrutura. Lembrando que essa molécula, galera, é uma molécula que a gente chama de mosaico fluido. Desculpa. Lembrando que essa estrutura é uma estrutura mosaico fluido. O que significa? Significa que eu tenho várias moléculas. O que é um mosaico? Já viram mosaico naquele trabalho de arte que você faz? O que é mosaico? Não é um desenho onde tem várias formas geométricas pintadas de diferentes cores. Já viram isso? Então, ele é um mosaico. A membrana, ela é um mosaico, só que ela é fluida, ou seja, ela se move. Por exemplo, essa proteína integral, ela está aqui em um momento, mas em outro momento ela pode estar lá do outro lado da membrana. Estão entendendo? É fluido. Isso significa ser fluido. Ou seja, essa fluidez da membrana também é dada pela presença de colesterol na membrana. Ela ajuda nessa estabilidade, certo? Tá? E aí faz com que a membrana seja fluida e consiga migrar essas moléculas. Então, essas moléculas vão migrando ali, ó, elas vão andando, certo? Algumas moléculas andam em conjunto. Depois nós vamos falar melhor sobre isso. Mas elas vão andando ali na molécula. Isso a gente chama de molécula fluida. Pessoal, eu corri um pouco aqui porque eu precisava terminar isso com vocês.